Bom dia, um feliz sábado para você. É uma alegria contar com a sua presença novamente assistindo o nosso culto. E é muito bom mesmo abrir a palavra de Deus com você, aonde você está. Hoje é um dia especial, nós lembramos de forma muito carinhosa das mães. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós queremos fazer uma oração especial pelas mães. Feche os seus olhos e busquemos a Deus em oração. Bondoso Deus, louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado por cada um de nós, pelo Teu cuidado pelos Teus filhos, pelo Teu cuidado pela Tua igreja. Mas nessa manhã queremos colocar em Tuas mãos de carinho, em Tuas mãos de amor, cada mãe que nos assiste. Queremos a Tua bênção sobre elas, queremos o Teu cuidado especial sobre elas, e que o Senhor continue sendo esse Deus carinhoso, amoroso, e continue cuidando dessas preciosas mães. Certos da Tua presença ao nosso lado, ao abrirmos a Tua palavra, queremos a direção do Teu Espírito. E por isso oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós vamos estudar a palavra de Deus, e Deus tem algo a lhe dizer de forma muito especial nesse dia. Sabem que em 1850, nos Estados Unidos, aconteceu um colapso econômico. Bancos fecharam, fábricas fecharam, estrada de ferro faliu. Muitos enfrentaram muitas dificuldades nesse período. Milhões de pessoas ficaram desempregadas. Mas no dia 1º de julho de 1857, aconteceu algo muito especial. Um homem chamado Jeremiah Lampner, um homem de negócios, tomou uma decisão especial. Ele decidiu ser missionário, um missionário urbano. Ele decidiu formar um grupo de oração, para buscarem a Deus em oração, pela ação de Deus diante dessas dificuldades. No dia 23 de setembro de 1857, ele começou uma reunião de oração com o objetivo de juntar comerciantes, mecânicos, viajantes, para juntos buscarem o poder de Deus diante daqueles dias difíceis. No primeiro encontro foram apenas 6 pessoas. Na semana seguinte, 40 pessoas. A reunião que era semanal se tornou diária. Em 6 meses, esse homem e esse grupo de oração se juntaram a mais de 10.000 homens, orando em Nova York, pedindo a bênção de Deus diante dessas dificuldades. O resultado foi um poderoso reavivamento. Milhares de pessoas sentiram o poder e o toque do Espírito Santo. A história conta que milhões de pessoas nesse período foram se agregando às igrejas evangélicas. E foi um verdadeiro reavivamento movido pela oração. A oração e a ação de Deus na nossa vida podem fazer muitas coisas. Quando nós abrimos o livro de Atos na Bíblia, eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos é um livro impressionante. Ele é conhecido como a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas também foi o escritor do evangelho que carrega o seu nome. Lucas escreveu o evangelho contando dos feitos de Cristo Jesus enquanto ele estava vivo na terra. E ao escrever o livro de Atos, ele escreveu sobre os feitos da igreja de Cristo após a ressurreição e o seu retorno para o céu. E nesta manhã eu quero refletir algo com vocês no livro de Atos. No capítulo 1, versículo 12 a 14, nós encontramos versos impressionantes. A Bíblia diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe,
Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. O verso 14 do capítulo 1 diz: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era um momento muito importante na história do cristianismo. Cristo tinha ressuscitado. Depois da ressurreição, Cristo passou 40 dias ainda com os discípulos. A Bíblia narra 10 aparições de Cristo aos seus discípulos. Depois de 40 dias, Cristo se aproximou deles e os lembrou da promessa da vinda do Espírito Santo. Os discípulos viram Cristo voltando para o céu. E no momento que eles viram Cristo voltando para o céu, eles lembraram da ordem de Cristo. Eles deviam permanecer em Jerusalém. E eles se reuniram no cenáculo. O cenáculo é um cômodo de uma casa, que pode abrigar pessoas para uma refeição, por exemplo. E pelo que a Bíblia mostra, estavam reunidos nesse cenáculo cerca de 120 pessoas. E essas pessoas estavam reunidas ali, não tristes, não se lamentando, não com medo de alguma coisa, mas eles estavam reunidos para buscar a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia, no versículo 14, diz que eles fizeram duas coisas importantíssimas. Primeiro, eles perseveravam unânimes. Os discípulos, nesse momento, fizeram algo muito especial. Eles aproveitaram esses 10 dias que eles passaram ali, e eles acertaram todas as diferenças que existiam entre eles. Ninguém mais agora queria sentar-se à direita ou à esquerda, ou ser o primeiro, ou ser o melhor, ou ser uma estrela. Mas agora eles se conversaram e eles se uniram, e a intenção agora era buscarem juntos a descida do Espírito Santo. Houve união, houve acerto de contas, não mais brigas, não mais desentendimentos, não mais discussões, mas agora um grupo unido. E a Bíblia diz também no versículo 14 que eles buscaram a Deus em oração. Eles, além de se unirem, eles buscaram a Deus em oração de forma poderosa, suplicando a vinda do Espírito Santo. Nessa manhã, eu quero convidar você para refletir um pouco nesses dois pontos. Eles se uniram e eles buscaram a Deus em oração. Eu não sei exatamente onde você está nesse momento. Não sei se você está numa casa, num apartamento, se você está sozinho, se você está acompanhado, mas eu quero fazer um desafio para você aproveitar esses tempos de isolamento social, ou esses tempos de quarentena, para fazer duas coisas baseadas nesse texto da Bíblia. Para buscar se unir às pessoas que você está convivendo juntos e para buscar a presença do Espírito Santo em oração. Talvez na sua casa você precise acertar algumas coisas com a sua família. Talvez alguns ajustes precisam ser feitos. Talvez você precise buscar a Deus em oração para acertar a sua vida religiosa com Deus, a sua vida de comunhão com Deus. Talvez alguns ajustes precisam ser feitos com os filhos, com a família, mas o convite para você nesse momento é um convite semelhante ao que Cristo fez para os seus discípulos, a se unirem. Ei, aproveite esse momento agora para se unir. Se una aos seus filhos como talvez nenhuma outra época da história de vocês nessa terra. Se una a sua esposa, ou ao seu esposo, ou as pessoas que vivem como você, como nenhuma outra época da história desse mundo. E além de se unirem, de acertarem as diferenças, de pedirem perdão, caso seja necessário, aproveite esse momento para buscar a Deus em oração e suplicar pela descida do Espírito Santo. Os discípulos fizeram isso, e no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O verso 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Há algo maravilhoso nessa parte da Bíblia. Eles estavam trancados num cenáculo, eles estavam dentro de uma casa, eles estavam dentro de um lar, eles estavam reunidos, eles acertaram as diferenças, eles buscaram o Espírito Santo. E em resposta à busca dessas pessoas, Deus derramou o seu Espírito de forma impressionante. Meu querido, minha querida, Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode fazer o mesmo pela sua família. Deus pode fazer o mesmo pela sua igreja. Deus pode derramar o Espírito Santo com tanto poder, a semelhança como Ele derramou no Pentecostes. O que Ele fez naquela época, Ele pode repetir hoje. Se nós aproveitarmos bem o tempo agora que estamos vivendo, para nos unirmos e buscarmos a Deus, buscarmos o poder do Espírito Santo em oração, Deus pode realizar a mesma promessa na minha vida, na vida da sua família e na sua igreja. Deus pode derramar o poder do Espírito Santo de maneira impressionante. O Espírito Santo veio, foi derramado sobre eles, e aí eles entenderam 4 coisas importantes. A primeira, eles entenderam que eles deveriam viver de acordo com a palavra do Senhor. Segundo, eles entenderam que a vida deles, além de ser uma vida centrada na palavra, deveria ser também uma vida de serviço à comunidade, de serviço ao semelhante. Eles entenderam uma terceira coisa. Eles entenderam que a vida deles era uma vida de constante missão. Em todo momento eles estariam em missão. E a quarta coisa que eles compreenderam é que eles deveriam proclamar a volta de Jesus de forma intensa. Eles entenderam a natureza da igreja que Cristo estava criando. Centrados na palavra, serviço pela comunidade, uma igreja viva, uma igreja que serve, uma igreja que atende o necessitado, que visita o preso, que veste o nu, que alimenta o faminto, uma igreja viva, ativa na comunidade. E eles entenderam também que era uma igreja que estaria em missão e proclamaria a volta de Cristo Jesus. Quando você continua lendo o livro de Atos, no capítulo 2, você percebe essas coisas acontecendo em sequência, a descida do Espírito Santo. O verso 14, capítulo 2 diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, os advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aqui nós já vemos um Pedro revestido do poder do Espírito Santo. Não mais um Pedro vacilante, não mais um Pedro questionador, mas agora um Pedro que se levanta com poder para falar do amor de Deus. E os resultados são tremendos. O verso 42 diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O verso 43 a 45 diz: em cada alma havia o temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. As palavras de Cristo, a promessa do Espírito começou a ser vivida pela igreja. Uma igreja que pregava com poder, uma igreja que atendia a necessidade, uma igreja que era unida. Deus realizou maravilhas. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver os frutos de tudo isso. Atos capítulo 1, verso 15, você encontra 120 pessoas reunidas nesse lugar. Mas em pouco tempo, Atos capítulo 2, 41, você já vai encontrar 3.000 se convertendo. Depois 5.000, Atos 4, verso 4. Depois uma multidão, Atos capítulo 5, verso 14. Depois a Bíblia menciona em Atos capítulo 6, verso 7, que o número dos discípulos foi multiplicado. Depois você encontra em Atos 9, 31, a igreja alcançando outras regiões, a Judéia, a Galiléia e a Samaria. Depois você já encontra em Atos capítulo 16, a igreja alcançando outros lugares do mundo. Que maravilhoso foi ver a promessa de Cristo se cumprindo na vida dos seus discípulos. Uma igreja que pregava com poder, uma igreja que
realizava milagres, uma igreja que atendia a comunidade, enfim, eles se tornaram uma igreja viva. Deus me convida, Deus convida você, Deus convida a sua família, Deus convida a sua igreja para nós sermos uma igreja viva. Os templos são importantes, eles têm o seu valor. As igrejas são importantes, mas mais importante do que paredes, bancos, templos, mais importante é realmente nós sermos igreja. Você precisa ser igreja onde você está. Eu preciso ser igreja onde eu estou. E ser igreja é ter uma vida centrada na palavra, é ter uma vida de serviço à comunidade, é ter uma vida envolvida na missão, e é ter uma vida proclamando a volta de Jesus. E o meu desafio para você hoje é ser verdadeiramente igreja. Eu quero concluir contando a história de um missionário. Em 1686, nasceu um homem na Noruega chamado Hans Heged. Ele cresceu numa família cristã devota. Desde a infância, Hans sonhava em ser um missionário. Ele ouvia as histórias a respeito de missionários. E Hans começou a nutrir no coração o desejo de ser um missionário na Groenlândia. O tempo passou. Ele se casou, mas o sonho de ser um missionário e de servir a Deus ainda estava no coração dele. Um dia, impelido pelo Espírito, por esse desejo de ser um missionário, Hans conversou com a esposa e com a sogra. Ele ficou impressionado com a reação negativa. A esposa, num lance repentino, olhou para ele e disse que se arrependia de ter se casado com ele. A sogra brigou muito com ele. Que ideia, ser missionário na Groenlândia. Mas a história de Hans é tão bonita, porque depois de pouco tempo, a sua esposa passou momentos em oração sozinha e momentos de oração com ele. A esposa, num certo dia, olhou para ele e disse: Hans, me perdoe por tudo que eu falei. Eu estou disposta a servir a Deus como missionária aonde você quiser ir. E esse casal decidiu ser missionário na Groenlândia. Em 1718, ele e a esposa embarcaram no navio em direção à Groenlândia. Viagem difícil, cheia de dificuldades. Hans chegou a cair do barco onde eles estavam viajando para a Groenlândia. Algumas pessoas chegaram a dizer: mas quanta dificuldade esse homem está enfrentando para ser um missionário. Ele chegou na Groenlândia no verão de 1721. Quantos desafios! Barreiras do idioma, dificuldades de se adaptar ao estilo de vida dos esquimós. Quantas lutas ele enfrentou. Por 11 anos, esse homem trabalhou, enfrentando dificuldades na Groenlândia, e praticamente não teve resultado nenhum. Mas aí aconteceu algo. Em 1733, algo inesperado e ruim aconteceu. Um grupo que veio da Dinamarca possuía um homem portador de um germe, o germe da varíola. Esse homem foi passando de vila em vila e infelizmente contaminou muitas pessoas, espalhando essa doença mortal. Dentro de pouco tempo, os esquimós começaram a sofrer, lutar pela própria vida. Infelizmente, alguns chegaram a morrer. Em meio a todas essas dificuldades trazidas por essa doença, Hans continuou pregando o Evangelho, falando de Deus, amparando o necessitado, servindo as pessoas que estavam precisando, e um milagre aconteceu. As pessoas da Groenlândia, ao perceberem o amor desse homem, mesmo diante daquela doença, começaram a abrir o coração para a mensagem que Hans possuía. O Espírito Santo trabalhou de tal maneira, mesmo em meio à dificuldade, e transformou tudo aquilo em bênçãos.
e muitos aceitaram a mensagem de salvação. Meu querido, Deus é especialista em transformar dificuldades em bênçãos. Esse tempo que nós estamos vivendo, Ele vai fazer o mesmo. Ele vai transformar toda essa dificuldade em bênçãos. Mas o meu apelo para você nessa manhã é se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele use você, assim como usou os discípulos, assim como usou esse missionário na Noruega. Meu apelo é para que você permita que Deus use você para ser um instrumento usado pelo Espírito Santo. Se você tem o desejo de ser usado por Deus, aí onde você está, eu gostaria de orar por você, para que Deus use você, para que Deus use os seus talentos e para que Deus use a sua igreja para ser uma bênção, como os discípulos foram, mesmo em tempos difíceis. Vamos orar a Deus por isso? Bondoso Deus, louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus grandioso. Tu és um Deus que realiza coisas fantásticas, mesmo em momentos difíceis. No passado foi assim, e nós cremos que no presente o Senhor vai fazer o mesmo. Por isso, nessa manhã, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais unidos à nossa família, aos nossos irmãos, à nossa comunidade, à nossa igreja. Se existe algo, Deus, para ser resolvido, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos perdoe se temos falhado, se temos sido negligentes. Nos perdoe, Senhor. Mas mais do que isso, Deus, hoje nós clamamos mais uma vez pela promessa do Teu Espírito. Derrama o Seu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre as nossas igrejas. Derrama o Seu Espírito sobre os nossos líderes, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, sobre as nossas crianças, sobre os idosos da nossa igreja. Derrama o Teu Espírito sobre nós e cumpra o Teu propósito para a nossa vida. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.